Vamos iniciar a nossa meditação, então. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, abrindo o nosso coração para que Ele cumpra a sua promessa em nós. A verdade é uma só. Deus está à nossa disposição em todos os instantes da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Basta que nós abramos o nosso coração e nós queiramos a sua presença dentro de nós. Invoquemos então a presença do Espírito Santo para que Ele venha tomar posse do nosso coração, para que Ele venha viver dentro de nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância e para que nós saibamos o caminho que Deus quer que a gente trilhe para a honra e glória do seu nome. Nós agradecemos a presença do Espírito Santo na nossa vida e com toda certeza e convicção vamos caminhar juntos com Ele para a honra e glória do Senhor Jesus. Os que creem digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui conosco nesse momento. Declaremos agora que estamos reunidos. Digam todos, estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Vem cumprir, Senhor Jesus, a tua promessa na nossa vida. Vem estar conosco. Nesse momento em que nós sentimos a presença de Jesus, cumprindo a sua promessa de que Ele está conosco, vamos confessar ao Senhor Jesus os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas, todas as nossas transgressões, para começar a semana bem, para que a gente tenha uma semana toda ela cheia de vitória, cheia de sucesso. Todos digam comigo, Senhor Jesus, nós te confessamos agora todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e te pedimos perdão por tudo que fizemos de errado e queremos, Senhor, a tua paz em nome do Senhor Jesus. Todos que creem digam amém, glória a Deus. Vamos hoje fazer uma meditação começando por um versículo que está no livro de Salomão chamado Provérbios, ou chamado também o livro da sabedoria. Esse livro de Salomão, que se chama o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, parece que por obra de Deus é uma coisa interessante. Ele tem 31 capítulos. O máximo que tem de dias, o maior mês do nosso calendário. Se nós nos propusermos a cada dia ler um capítulo de Provérbios, de sabedoria, nós vamos aprender aqui muita coisa que o homem mais sábio e mais rico que o mundo já teve, ele escreveu para nós. Então, ao invés de nós irmos buscar consolo e conselho de pessoas que não têm sabedoria nenhuma, de pessoas que não têm nenhuma ligação com Deus, por que não buscar o auxílio e o consolo e o conselho daquele que foi o homem mais sábio e mais rico do mundo, que foi Salomão? Então, o livro de Provérbios, chamado também o livro da sabedoria, foi escrito por Salomão e ele tem 31 capítulos. Nós podemos ler um por dia para nós aprendermos qual foi a força que Salomão teve para ser rico e para ser sábio como ele foi. Eu segurei aqui hoje o versículo 1 do capítulo 14, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Salomão atribui à mulher a responsabilidade de construir a sua casa. Então diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos ela derriba a sua casa. E para nós vermos a veracidade disso aqui, eu estou trazendo aqui uma história verdadeira que está no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, quando nós vamos encontrar a história de Davi, Nabal e Abigail. Guarde os nomes. A história do rei Davi, do Nabal e de Abigail. Vamos primeiramente ver quem foi Nabal. Vamos começar pelo nome, pelo significado do nome. Nabal significa sem juízo. Eu quero chamar a atenção de todos aqueles que vão colocar nome em filhos. Quando a gente vai colocar o nome num filho, a gente marca aquele filho. Então é preciso que a gente tenha juízo de não colocar nomes que tenham significados ruins, que tenham significados pejorativos, que tenham significados
de maldição. Então, Nabal significa sem juízo. Tem gente que põe o nome na filha de Mara. Mara significa amargurada. Mara significa amargurada. E outros nomes cujos significados são nomes de queda, são nomes de destruição, são nomes que nós não devemos colocar no nosso filho. E Nabal tinha o nome significando sem juízo. Este Nabal era um homem riquíssimo, tinha milhares de ovelhas, mas era muito ruim de coração, muito duro de coração, e a Bíblia diz que ele era um homem de Belial, ou seja, era um homem do Satanás, era um homem do capeta. Davi, que estava fugindo de Saul, que estava precisando fugir de Saul, ele precisava de ter alimento para a sua tropa, precisava ter alimento para o seu pessoal. E como ele já tinha servido Nabal uma vez, e várias vezes tinha servido Nabal, ele mandou que os jovens fossem lá em Nabal e dissessem, olha, o rei Davi manda lhe cumprimentar, manda lhe dar a paz de Deus e pede que você ajude Davi com qualquer coisa que você tenha à mão. Com qualquer coisa que você tenha à mão, você ajude Davi. Nabal, ruim como era, filho de Belial, ele responde assim, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e da minha água e da carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Olha a ruindade dele, ele sabia que Davi era filho de Jessé. Então ele conhecia a linhagem de Davi, conhecia a história de Davi, já tinha se aproveitado de Davi, mas a resposta dele foi dura, resposta daquele que não tem sabedoria. Muito bem. Os moços de Davi saíram e foram a Davi e contaram, ó, ele disse isso, isso e isso. Davi diz assim, eu vou hoje acabar com a raça de Nabal e de todos os seus homens e de todos aqueles que estiverem em sua casa. Mas os servos de Nabal, que já sabiam, conheciam bem Davi, correram na mulher de Nabal, que chamava-se Abigail, e disseram para ela, olha o que aprontou o teu marido Nabal para Davi. Olha o que ele fez. Agora a desgraça vai vir, porque Davi não come nada enrolado. Davi não deixa passar nada. Então a senhora se prepara, porque nós vamos ser todos destruídos. Aquela mulher, em vez de brigar com o marido, em vez de ir lá botar o dedo no nariz do marido e dizer, olha o que você fez, veja bem o que você fez, ela simplesmente, olha bem, tomou a toda pressa, ela, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse a seus moços, ide adiante de mim, pois eu vos seguirei de perto. Porém, ela nada disse ao marido. E os moços, os empregados dela, saíram com os jumentos carregados de mantimentos para Davi. E ela montou num outro jumento e foi correndo, para chegar perante Davi. Quando ela chegou perante Davi, olha o que está escrito aqui. Desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse, ah, meu senhor, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não te importe, meu senhor, com este homem Belial, a saber, Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Vejam bem, ela disse, o que significa o seu nome, ele é. O nome de Nabal significa sem juízo. Ela disse, o senhor não se preocupe com ele, por favor, não leve em conta o que ele fez, porque o nome dele já é sem juízo e ele é sem juízo. Então, uma mulher edifica a sua casa. Ela correu na frente, levou aquilo que ela tinha em abundância, que o Nabal não podia negar a Davi, ela levou, entregou a Davi, colocou na mão de Davi e disse, não se preocupe com o que fez meu marido. Ele é um homem de Belial, é um homem do cão, e ele não tem juízo. Mas caia sobre mim a culpa, porque eu não vi os seus moços chegar lá. Ela disse, e continua assim, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva,
não vi os moços de meu senhor que enviaste. Ela disse, eu não vi, porque se eu tivesse visto, eu teria resolvido o seu pedido, mas eu não vi. Então me perdoa, perdoa meu marido. Olha só o que ela faz. E aqui estão as dedicações que nós temos de fazer ao seu exército. Agora, meu senhor, tão servo como vive o Senhor e a tua alma, fosse pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por suas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal. Davi, quando viu aquela mulher prostrada em terra, diga-se de passagem agora, belíssima, formosa, e Davi tinha um olharzinho terrível. Ele não podia ver mulher bonita na frente dele, né? Ele não podia ver. E Davi então olhou aquela mulher bonita e formosa, ele perdoou o Nabal, disse está perdoado e mandou que a mulher voltasse para casa tranquila, sossegada, porque ele haveria de tirar aquele desejo de matar Nabal e de matar todos os homens que estivessem em redor de Nabal. Então, Abigail, sábia, livrou seu marido da morte, livrou seus empregados da morte, enterneceu o coração de Davi e cumpriu aquilo que Davi havia prometido, que havia pedido, que era a doação de alimentos para a sua tropa. Muito bem. A mulher volta, e quando chega em casa, olha o que ela encontra. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei, e o seu coração estava alegre, e ele já estava muito embriagado, pelo que ela não comentou nada com ele. Esperou até o amanhecer. Olha a sabedoria de uma mulher. Ela livrou Nabal da morte. Ela deu a Davi o que ele havia pedido. Ela podia ter chegado em casa, como muita mulher chega, com o dedo em riste, viu seu safado, seu sem vergonha, seu bêbado, olha o que você aprontou, se não fosse eu, você estaria morto essa hora. Não, ela não referiu nada. Deixou que ele estava embriagado, vai falar o quê para um bêbado? Vai falar o quê para um cidadão que está tomado do álcool? Quietinha, ela foi dormir, mas no dia seguinte, já livre da bebedeira, Abigail, chamou Nabal e contou para ele tudo o que havia feito, qual era a consequência dos seus atos e o que ela havia feito para evitar a morte dele. Mas nesta hora, quando Nabal viu a gravidade do que ele havia feito e a grandeza da mulher, ele levou um choque e ele amorteceu-se e ficou como uma pedra. Ele ficou estupefato de ver que a negativa dele para Davi teria uma consequência terrível. Então nós homens temos de pensar também. Muitas vezes a nossa conduta, o nosso trabalho, muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo, as atitudes que nós tomamos, tem consequências desastrosas na nossa vida, na vida da nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos amigos, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É uma desgraça quando a gente não pensa o que faz, quando a gente não examina o que faz, quando a gente não mede aquilo que está fazendo. Aqui conta agora a história. Passado 10 dias, Nabal morreu. Passado 10 dias, Nabal morreu e Abigail estava livre, leve e solta. Mas olha o que acontece. Quando Davi soube que Nabal tinha morrido, ele disse, bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal sobre ele, sobre a sua cabeça. Então Davi simplesmente chamou os seus moços e disse, vai lá em Abigail e diz a ela que eu quero casar com ela. E se ela topar, pode trazê-la. Aí saíram os moços, falaram a Abigail, Davi nos mandou a ti para te levar por sua mulher. Olha, presta atenção. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Olha a humildade dessa mulher. Ela havia salvo o seu marido,
Morreu porque morreu depois, mas Davi não o matou. E mais, tornou-se rainha. Vejam o que Deus dá para as pessoas que têm juízo, para as pessoas que têm cabeça, para as pessoas que não são os Nabais da vida, que não têm os nomes de Nabal. Então, Abigail sai e vai se encontrar com Davi e se torna a sua segunda esposa, porque ele já estava casado com Mical. Já estava casado com Mical, que era filha de Saul. Mas naquele tempo podia. Hoje não pode mais, mas naquele tempo podia. Então Abigail vai e se casa com Davi. E Davi, aproveitando o embalo do casamento, casou-se com Ainoam, que foi a sua terceira esposa. Então, o que nós temos de ver é como é que nós temos de observar as leis de Deus na nossa vida. O que Deus manda a gente ter? Primeiro, temos de ter prudência. Foi o que essa mulher teve, prudência. Ora, se o Davi, que está fugido pelo mundo, com uma porção de homens, 600 homens junto com ele, precisa de alimento, e ele é rei ungido por Deus, e nós temos para dar, por que não dá? Por que não dá? E essa história de não dar, gente, é uma coisa que Deus colocou na Escritura Sagrada de uma forma espetacular. Ele diz assim: dá a quem te pede. Dá a quem te pede. Ele não condiciona. Olha, quando alguém te pedir, você chama a pessoa, pergunta para que você quer, onde você vai gastar isso, com quem que você vai gastar, o que você vai comprar com isso. Deus não diz nada disso. Dá a quem te pede. Ponto final. Dá a quem te pede. Agora, você deu, você cumpriu a ordem de Deus. Agora, se a pessoa que ganhou de você o donativo, ela jogar fora, ou ela for para bebedeira, ou for para droga, ou for não sei para onde, a responsabilidade não é sua. Mas a prudência de Abigail disse: eu tenho para dar, Davi precisa, por que é que o meu marido não vai dar? E ela mesma pegou os jumentos, colocou toda aquela alimentação em cima de vários jumentos, ela montou num outro jumento e foi entregar para Davi aquilo que Davi havia pedido. Então a prudência, nós temos que ter prudência na nossa vida. Nós temos de imaginar os atos que nós temos de fazer. Nós temos de parar e pensar. Eu sempre me lembro daqueles avisos que tinha nas ferrovias. As pessoas mais velhas um pouco lembram-se que nas ferrovias, nas cidades, quando você ia ultrapassar, você ia atravessar a ferrovia, estava escrito assim: pare, olhe, escute e passe. Pare, olhe, escute e passe. Para você ser prudente na vida, você tem de obedecer esse anúncio da ferrovia. Para, medita, medita. Seja prudente. Não avance sem saber, sem conhecer. Para. Invoca Deus na sua vida e analisa o que Deus quer para você naquele lugar. Olhe bem à sua volta. Olhe toda a frente, olhe todo em redor para você ver aquilo que Deus está te mostrando. Escute a palavra de Deus, escute os conselhos das pessoas, escute os conselhos dos mais velhos, escute os conselhos dos pais. Tem um mandamento que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem na vida. Pode perceber, as pessoas que não estão indo bem na vida, volte para trás e vejam se obedeceram o pai e a mãe, e vejam se honraram o pai e a mãe, e vejam se dedicaram ao pai e à mãe. Honra teu pai e tua mãe, escute teu pai e tua mãe, escute os conselhos dele, escute o que eles falaram. Eu tenho meu pai morto, mas até hoje eu me lembro dos conselhos que ele dá, e foi ou não foi, eu me lembro do que ele dizia, eu me lembro do que ele falava, eu me lembro do que ele nos orientava. E é preciso que a gente honre pai e mãe, porque se nós não honrarmos pai e mãe, nós não vamos bem na nossa vida. E outra coisa, temos de honrar os nossos antepassados. Hoje, vovó, bisavô e bisavó pouco estão valendo, mas os meninos, as crianças, têm de ser ensinados a honrar os antepassados, têm de conviver com os antepassados, para que o choque entre os antepassados e a geração nova faça com que haja um equilíbrio na vida deles. Porque se eles forem escutar só a geração nova, é a geração de bebida, de droga, de falta de juízo, é a geração terrível. A geração antiga é aquela que está dizendo: não, filho, não vá por esse caminho, não, filho, não vá por essa estrada, não, filho, pense melhor na sua vida. Então, o moço de hoje, a criança de hoje,
Tem de ouvir o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, a sua bisavó. Estou agindo em causa própria agora, né? Tem de ouvir para que aqueles conselhos façam contrapeso aos conselhos maus da juventude de hoje. Tem que ter prudência. Essa é a prudência, a cautela que essa mulher teve. Segundo, tem de ter fidelidade. Tem de ter fidelidade. Veja bem, esta mulher, ela simplesmente foi atender Davi para salvar um marido ruim, um marido bêbado, um marido duro, um marido sem nenhuma bênção, um marido sem juízo, um marido do cão, um marido do Belial. Mas ela albergou seus jumentos, montou num jumento e foi em direção a um rei bravo que queria matar toda a família dela. E ela foi lá para acalmar aquele homem bravo a favor do seu marido. E quando voltou de lá, ela encontrou o marido alegre, contente, bêbado, um banquete para ele próprio, só ele bebendo e só ele comendo. Mas ela se manteve quieta. Ela não foi chamar a atenção dele, ela não foi botar o dedo no nariz dele, ela não foi provocá-lo. Mas no dia seguinte, quando ele estava são, ela, senta aqui agora, você vai ouvir o que eu tenho que te falar. E ela falou tudo para ele, a ponto de ele virar uma pedra. Ele ficou completamente uma pedra, sem ação. 10 dias depois, está escrito aqui, o Senhor o tirou da vida. Não foi ela que matou e nem Davi que matou. O Senhor o tirou da vida. Agora vejam bem, a prudência da mulher, a sabedoria da mulher, a cautela da mulher, a maneira com que ela agiu, fez com que ela ganhasse por marido um rei. E por que é que Davi se encantou com ela? Primeiro, pela sua formosura, mas muito mais pela sua prudência e pelo seu tirocínio. Agora preste atenção, homens e mulheres. Todo mundo se impressiona com as aparências. A primeira coisa que acontece para a mulher é se lançar nas mãos dos saradões, né? Se lança ali. Se lança no vácuo, se lança na canoa furada. Também tem os homens, que se lançam na primeira mulher bonita que vê. E tem aqueles que se lançam e dizem, esta é a minha Rebeca. Sem ler a história da Bíblia. Rebeca foi uma desgraça na vida de Jacó. Rebeca foi uma desgraça na vida dos filhos. Rebeca não conseguiu fazer a sua família. Apesar de eleita, apesar de buscada longe para Isaac, porque Rebeca foi mulher de Isaac, e Abraão mandou buscá-la longe, porque não quis aquela mulher da redondeza, foi buscá-la longe. E ela mostrou muita virtude no primeiro momento, porque ela deu de beber a 10 camelos, gente, não é brincadeira, você botar 40 litros de água em cada bucho de camelo, tirado no sarrilho, tirado na unha de um poço fundo. Ela mostrou muita virtude. Mas ao depois, ela não mostrou mais virtude nenhuma. Por quê? Ela não foi capaz de resguardar os seus filhos, Esaú e Jacó. Era tal a situação que os dois brigavam no próprio ventre da mãe. Os dois brigavam lá dentro. E quando saíram os dois, ela imediatamente deu preferência a Jacó. E o pai deu preferência a Isaac. Outra atitude ruim dos pais, a Esaú. Outra atitude ruim dos pais, dar preferência a um ou outro filho. Isso não se faz. Filhos são iguais, são feitos da mesma maneira e voltam do mesmo jeito para esse mundo. Então, aquele lar, o Esaú deu o que deu. Ele brigou com a mãe a vida inteira. Rebeca não teve o gosto de ter, da parte de Esaú, uma nora que ela gostasse. Porque Esaú ia lá nas ímpias, e trazia uma nora. A nora fazia de tudo para desagradar a Rebeca. E quando ela se queixava pro filho, dizia, a senhora não gostou dessa, eu vou buscar outra, quer ver? E trazia outra pior. E trazia outra pior, e trazia pior. Ele encheu a casa de noras que desagradavam Rebeca. Foi feliz a vida inteira. E porque ela protegeu a Jacó, ele foi embora e ela nunca mais pôde vê-lo. Porque ela morreu antes dele voltar para a terra de Israel. Então, a mulher sabe dificular. Mas aquela que não tem virtude,
que não tem sabedoria, ela destrói o lar com as próprias mãos. Essa é a mensagem que nós estamos trazendo para o dia de hoje, para que tanto o homem como a mulher veja que a prudência, veja que a cautela, veja que a orientação de Deus são coisas especiais para a nossa vida. Agora você me pergunta, o que fazer no lar para ter a sabedoria? O que fazer no lar para ser a rainha do lar, ou para ser o rei do lar? É buscar o Senhor Jesus. Lar que não tem a pedra, lar que não é construído sobre a rocha, lar que não é construído sobre Cristo, este lar não tem futuro, este lar não tem grandeza. Poucos dias atrás, as revistas estamparam o divórcio bilionário, né? Então, o que tem o casal de bens é uma fábula, não dá nem para contar, mas estão se divorciando. E a gente diz, mas puxa vida, parecia um casal tão bacana, um casal tão ilustrado. Aí você vai ler a história, desde 97, eles já não têm mais vida em comum, não têm mais vida juntos, cada um vive a sua vida, cada um vive o seu caminho e vivem exclusivamente para a sociedade. Este é o resultado do lar que não coloca Cristo como pedra fundamental. A pedra tem que estar ali para o chefe da casa, para a chefa da casa, para as crianças, para todo mundo que estiver naquele lar. É Cristo que tem de orientar, é Cristo que tem de ser a base de sustentação de um lar e de uma família. Isto que é a mensagem de hoje. As Abigaís da vida e os Davi da vida tenham sabedoria para viver com sabedoria, com cautela, com prudência e com Cristo, que é a pedra fundamental do nosso lar. Amém? Amém. Vamos então orar, gente, para que Deus, para que Cristo, vamos chamar Cristo, que Ele está louco de vontade de descer no nosso lar. Ele está louquinho de vontade de entrar na tua porta, abrir a tua porta, entrar no teu coração e viver você plenamente e viver o teu lar, a tua família, a tua casa e tudo aquilo que está em teu derredor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos agora, Senhor, entra no nosso coração, nós abrimos a porta do nosso coração agora, para que o Senhor tome posse, para que o Senhor entre em nosso coração, e aqui o Senhor faça o seu reino, faça a sua morada. E nós te pedimos, ó Senhor Jesus, nós abrimos nesse momento a porta da nossa casa, para que o Senhor entre no nosso lar, e aqui o Senhor reine, para que o Senhor seja a pedra fundamental da nossa casa, a pedra fundamental do nosso lar, a pedra fundamental da nossa família. Nós te pedimos no santo nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, só teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pega o óleo da unção lá para nós, por favor.